Que a paz do Cristo Redentor, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e o teu sentimento em Cristo Jesus. Você está no canal do pastor Sidney Luiz. Se inscreva, venha com a gente. Se você não pode ir, você pode enviar. Cada vez que você curte, compartilha a nossa mensagem, você está sendo um missionário enviando a palavra de Deus. Se você recebesse agora uma visita de Deus fisicamente, assim como eu estou, e Deus chegasse para você e fizesse uma pergunta, meu servo, e falasse o seu nome, eu vou te dar, eu vou realizar um pedido seu, pode pedir que eu vou te dar. O que você pediria para Deus? Qual seria o seu pedido? Qual é o seu desejo agora, o seu desejo hoje? O do coxo todo mundo sabia, ele desejava receber esmolas, ele certamente não conseguia andar direito, talvez tinha dificuldade de andar, talvez tinha vergonha, não sei porquê, mas ele não andava, e era colocado ali desde criança, nasceu assim, então ele era colocado, ele nunca aprendeu a andar direito, era colocado ali, então ele desejava esmola. E o que você deseja? É aí que nós temos um pequeno problema na caminhada dessa vida. Nós temos uma confusão, nós fazemos uma confusão entre desejo e necessidade. O que ele desejava, mas o que era necessário para a vida dele? O que você deseja e o que é necessário para a sua vida hoje? Talvez o seu desejo seja alguns, e você pensou no que pediria para Deus, e talvez o que você pensou em pedir seja um desejo e não uma necessidade. O desejo é meio vazio, o desejo ele é volátil, o desejo ele muda, até as emoções mudam os desejos. Você nunca ouviu alguém querendo, olha, o meu sonho é mudar de cidade, o meu desejo é ir para tal cidade, e às vezes ela não consegue ir, daqui a um tempo ela não tem mais desejo, é outro, o meu desejo agora é ficar. E às vezes ela vai, meu desejo, pastor Sidney, morar numa cidade grande, aquele movimento todo, eu não sou gente assim de cidade pequena. Aí ele começa a falar mal da cidade pequena. Aqui todo mundo conhece todo mundo fala da vida de todo mundo, como que se ele fosse para uma cidade grande, ele ia abranger toda a cidade, ia morar em toda a cidade, ele vai morar num bairro, numa localidade que vai ser menor do que a cidade que ele está, é uma comunidade que ele vai fazer parte, mas ele acha, não, eu quero uma cidade grande, é o desejo dele, e ele pede para Deus. E às vezes a gente pede tanto que Deus dá. Aí ele vai para a cidade grande. Aí ele fica louco, porque lá não é igual aqui. Aqui você vai para o serviço, você leva 5 minutos, 7 minutos. Então você sai de casa faltando 10 minutos. Porque como um cristão, você sabe, não dá para chegar atrasado no serviço, não dá para dar lugar ao diabo. Você não vai negociar a sua fidelidade, o seu caráter, às vezes por causa de 5 minutinhos, por causa de 4 minutinhos, por causa de 6 minutinhos. Vai chegando sempre atrasado, 5 minutinhos não te faz falta nenhuma, mas o patrão está de olho em você, alguém já está falando mal de você, fulano atrasou 10 minutos, fulano atrasou 7, mas você sabe que se é 7 minutos, pode sair com 10 que dá tempo e chega antes. Agora lá em São Paulo, por exemplo, uma cidade grande, você sai a 10 minutos do seu trabalho, às vezes com 10 minutos você está lá, às vezes você leva meia hora, às vezes vai 1 hora para percorrer aquele caminho, depende do tempo, depende do trânsito, depende se houve um acidente naquela via que fechou 1 ou 2 vias, depende do que vai acontecer, as pessoas de todo lado, você sai na rua, aquele vucu-vucu, você vai no metrô, que bom, tem metrô, você chega lá no metrô, na estação da Sé, onde tem o entroncamento das linhas, o cruzamento das linhas, e você vai pegar um metrô para algum lugar, e você não consegue nem entrar, você fica nervoso, você fica bravo, e você logo percebe que aquilo não é vida para você, aí você quer voltar para o interior, aí você pensa, mas o que aconteceu? Porque era apenas desejo, e nós confundimos desejo com necessidade.
Aquele coxo tinha um desejo, esmola, e muitas pessoas faziam desejo dele, dava a ele esmola, ajudavam ele, entre aspas, porque não é o que realmente ele precisava. A necessidade do coxo não era apenas uma esmola, ele precisava de algo mais. A esmola era um desejo. Nós vivemos um tempo hoje em que as pessoas estão buscando desejos, as pessoas estão buscando o que elas querem, nas igrejas o que elas querem. Hoje os pastores têm medo de como fala com o irmão, e se Deus der uma palavra no altar, o pastor pensa 2 vezes antes de levar essa palavra, porque algum irmão pode não gostar, porque o desejo daquele irmão é outro. A Bíblia diz que nos últimos tempos as pessoas teriam como que comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, e elas sairiam procurando ouvir aquilo que elas desejam ouvir os seus desejos, ouvir o que elas querem. Ou seja, a pessoa sai procurando uma igreja que caiba o pecado ou o erro dele, ou os desejos dele, e o pior é que estão encontrando. Pastor, eu quero participar da igreja, da liderança, mas eu uso drogas. Não tem problema, tem igreja agora que aceita, pode ser drogado, não tem problema, pode usar droga, pode ser dependente, não tem problema. Ah, pastor, mas eu sou homem, eu gosto de homem, eu estou querendo aí, ter um relacionamento aí com outro homem, mas tem uma igreja que pode, tem problema não, pode, lá o pastor é casado com outro homem, a pastora é casada com outra mulher, então tem tudo, evangelho de conveniência, e as pessoas saem procurando as igrejas que aceitam seus desejos, e elas estão se esquecendo do mais importante, que são as suas necessidades. Qual é a real necessidade e qual é o desejo que nós temos? E às vezes nós confundimos. Essa geração tem buscado aquilo que elas querem. As pessoas vão para a igreja e poucos estão preocupados em estudar a Bíblia, em orar, em se envolver com o evangelho. Eles querem ir de vez em quando, são até dizimistas e ofertantes para Deus abençoar, aplica alguns princípios. Para mim agora está legal, mas não tem nenhum compromisso com a igreja. Chega na igreja, ele fica sentadinho, ele não se envolve com os trabalhos, e ainda tem a cara de pau de dizer assim: eu não trabalho na igreja porque tem uns irmãos ali que eu vou falar a verdade, hein? Só sabe falar mal da vida dos outros. Eu não vou trabalhar porque a gente começa, as pessoas criticam. Eles sempre têm uma desculpa para esconder o seu fracasso, o seu erro, a sua falta de interesse e a sua religiosidade, que ele acredita muitas vezes que é ser cristão. O seu convencimento com convertido, ele tem essa confusão na mente. Qual é o desejo? Mas o que a gente realmente precisa? O que a gente precisa? Hoje as pessoas querem que o evangelho aceite o pecado dela. Irmãos, o evangelho, ele é isso aqui, sempre foi. O evangelho, ele não abraça o pecado. É claro que ele vai abraçar o pecador, mas o pecado não. E a gente está vivendo um tempo que, você percebeu, preste atenção, você percebeu que a gente está num tempo que as coisas certas parecem erradas e as coisas erradas parecem certas? E os cristãos estão entrando aí nessa moda, sabe? Pastor, a gente tem que se adaptar. Não dá para negociar com o evangelho, não dá para negociar a salvação, não dá para negociar os princípios de Deus. Mas nós temos que nos adaptar. Hoje está tudo aí, tudo é legal, então a gente tem que entender essas coisas. Aí a mãe é evangélica, é cristã, mas no mês de outubro que está chegando, ela deixa a criança, pinta a unha da criança de preto, coloca os bonezinhos, chapeuzinho de bruxa, porque está chegando o Halloween. Ainda ela veste a criança, coloca de preto, tira fotinha, leva a criança para casa, ensina todos os princípios, fala para ela ir no vizinho. A criança não entende muito ainda, ela só sabe ir lá na igreja cantar as músicas da igreja, mas a mãe pode ir lá no vizinho, fala assim: gostosura ou travessura?
ensina, vai para a escola, sem saber nem o que tem por trás de tudo isso, mas não está nem aí. É festa junina, não, tudo bem, hoje é tudo legal, vamos fazer tudo junto, tudo igual. A gente tem que respeitar as pessoas. Sim, nós temos que respeitar as pessoas, respeitar a fé das pessoas, respeitar a religião das pessoas, mas nós não podemos negociar o evangelho. Eu vou fazer casamento por aí, e às vezes a gente até brinca, né? Fala, eu vou embora porque Jesus já foi. E tem gente que às vezes fala, pastor, olha, meu casamento, eu sou cristão, meu esposo agora que vai ser esposo, né? Meu noivo é cristão, a gente vai casar, né? Mas assim, tem os parentes, e os parentes tomam algumas, então a nossa festa vai ter bebida alcoólica. Mas espera aí, de quem que é a festa do casamento? É dos noivos ou é dos parentes? Ah, mas os parentes foi convidado. Um parente que foi convidado. Ah, meu tio falou assim, se não tiver uma cervejinha eu não vou. Ele não te respeita, ele não respeita o seu casamento, o seu matrimônio, você, seu noivo, a sua noiva, a sua família, ele não respeita nada. Se não tiver uma bebida eu não vou. Então fala, tio, então beleza, vai tomar uma cachaça e comemorar lá no bar, Baixada da Égua, porque no casamento não vai ter. E as pessoas não têm essa postura. E às vezes é uma desculpa para fazer o que elas desejam.